Olá, pessoal! Eu vim falar hoje sobre a questão do homeschool, do ensino doméstico aqui em Portugal. E algumas pessoas que acompanham meu perfil pessoal, Carol no Mundo, e o da minha filha, que é o Valentina na Mochila, pergunta bastante sobre a questão do ensino doméstico. Tem algumas curiosidades, principalmente quem está vindo do Brasil e tem algumas reticências, sejam elas quais forem, sobre o sistema português, que, diga-se de passagem, é claro, é muito bom. Eu vou dar aqui o meu depoimento pessoal sobre o assunto, mas isso não quer dizer de forma alguma que eu tenha algo contra, ou que eu não seja favorável ao ensino tradicional. Essa foi apenas uma opção minha e a lei portuguesa permite que as crianças estejam em ensino doméstico aqui. Então essa foi a minha opção, tá bom? Na verdade, a minha filha está em sistema de ensino individual. Quando eu vou fazer lá a inscrição, no portal das matrículas, porque ela tem que estar registrada no sistema de qualquer forma, a opção que ela está inscrita é o de ensino individual. Bom, e aí eu primeiro vou dizer as minhas motivações, não é? E o que eu penso a respeito. Ao contrário do que muita gente imagina, o homeschool, para o meu caso específico, né? Ele não é um sistema em que a minha filha estuda em casa, é um ensino doméstico, mas que também pode ter um apoio de alguma instituição ou qualquer coisa assim. E é um trabalho que hoje, né, a gente morando aqui em Ourém, onde nós moramos hoje, né, a Valentina frequenta um espaço chamado Escola da Floresta, que é baseado numa educação holística, muito mais voltada para a individualidade de cada criança, para que cada criança possa viver a infância na sua plenitude, brincar, e, enfim, e se divertir e viver de fato uma infância, né? Isso era o que eu buscava. Sempre foi, desde que a Valentina tem 2, 3 anos, eu sempre fui muito atenta aos locais por onde ela fosse passar, exatamente por isso, porque eu desejava para ela uma infância mais infantil, até porque foi um dos motivos que me fez sair do Brasil, um de tantos, né? De proporcionar uma infância de pé descalço, uma infância de brincadeira, uma infância de subir numa casinha, de subir na árvore, de se pendurar num pneu como balanço, enfim, de viver, de ser criança, né? E essa pressão tão precoce de estar sempre naquela vida acadêmica e preocupado com os rankings e a escola e etc e tal, e a pressão para uma criança que ingressa ali na alfabetização e ter que já estar sentada por tanto tempo ouvindo um professor por tantas horas, eu considero bastante cruel. Então, por isso, sempre foi a minha opção, em detrimento, claro, da quantidade de horas e da imensidão de matéria e de conhecimento a que eles são expostos, né? Fazer essa escolha um pouco mais voltada para a individualidade da minha filha, ao invés de uma grade curricular. De novo, não que a grade não seja cumprida, ela é, e acreditem, ela é rigorosamente cumprida, mas de uma forma extremamente leve, muito menos custosa para a criança, né? Então, como eu falei, a gente tá aqui baseado em Ourém, né? Próximo aqui de Fátima, e nessa região existe esse projeto, não é um projeto reconhecido pelo Ministério da Educação enquanto escola formal, portanto ele não existe, né, na listagem das escolas. E como é que funciona aqui em termos práticos, né?
o homeschool, né? Então a minha filha, ela vai à escola nesse momento, sexta-feira, 2 horas da tarde, ela está lá no ambiente escolar. Hoje, especificamente por ser sexta-feira, é um dia livre, então é um dia de floresta, é um dia que eles não estão na sala de aula, que eventualmente eles podem fazer uma atividade ou outra mais artística e tal, mas não tem currículo a ser cumprido na sexta-feira, o que também é muito bom, porque, por exemplo, hoje a gente foi fazer um exame de manhã com ela e ela foi na parte da manhã, então já escolhi a sexta-feira, que era um dia que não prejudicaria ela na escola, porque é um dia mais livre, e a gente chegou já na escola em torno de 11 horas. Cada projeto desse vai funcionar de uma forma específica, tá? Então, eu tô dando o exemplo da minha experiência pessoal com a escola que a minha filha está. Já é o nosso terceiro ano, talvez. Estamos indo para o 4º ano já na escola, já passamos por 3 anos completos aqui na escola, e esse vai ser, a Valentina está no 3º ano do primeiro ciclo, e ela agora já está começando, né, esse 4º ano aqui junto da Escola da Floresta. Bom, e aí, eu sei que surgem muitas dúvidas, né, como eu falei, é um sistema reconhecido legalmente, e aí, como é que funciona isso na prática? A gente tem que passar pelo agrupamento, né? Existe uma inscrição formal da criança, a criança está registrada em ensino individual, como eu falei, no sistema português. Dentro do portal das matrículas, nós entramos no portal e selecionamos uma escola que vai ser a escola base dela, né? E, enfim, tem lá uma escola que está atribuída a ela, né? Mas aquela criança especificamente, ela fica em ensino doméstico. E como, claro, tem toda uma burocracia, não é uma coisa assim, eu hoje agora vou colocar meu filho em ensino doméstico. Você precisa apresentar um projeto escolar, um projeto mesmo, né, das suas intenções, do que você programou para aquele ano, né? Então, não é uma coisa simplesmente de você clicar, né? Por isso, fazer um ensino doméstico é importante, você talvez estar junto com uma comunidade dessa de aprendizagem, com um sistema desse, né, em conjunto, porque eles já vão ter esse caminho das pedras aí. Uma coisa muito importante para falar sobre esse assunto é que é preciso, no caso meu, que sou imigrante, né, que não sou portuguesa ainda, apesar de já ter dado entrada da minha cidadania, eu não sou ainda portuguesa, na verdade não, desculpa, me equivoquei aqui. É preciso que a pessoa tenha uma licenciatura, um grau superior completo, para que o seu filho esteja associado a você mesmo, que você seja o responsável legal pela instrução, não é, do seu filho, tá? E vou contar também alguns casos diferentes que existem ali na escola, tá? Eu tô focar primeiro no caso da minha filha e depois posso mencionar aqui e ali outros exemplos. No caso da Valentina, eu não posso assinar, não que eu não tenha uma licenciatura aqui, mas como eu falei, como imigrante, eu teria que reconhecer a minha universidade, o meu bacharelado em Direito aqui. E isso daria muito trabalho burocrático, eu até trouxe os documentos, mas também tem um custo grande de 500 euros para que esse processo seja avaliado, além da burocracia e tudo. E como ela foi uma das primeiras alunas ali a ingressar com esse objetivo do primeiro ciclo, a gente tem uma tutora na escola, que é a criadora da escola, e ela é a tutora da Valentina, ela que assina essa responsabilização da parte do ensino, né? Então eu não posso ser responsável pelo ensino doméstico dela, a não ser que eu tenha a minha licenciatura validada aqui. Como eu falei, também existe um projeto que você precisa apresentar, não é assim a Bangu, como a gente diz no Brasil, né? E também tem ali, no caso dessa tutora, ela também apresenta o certificado dela de competência, do porquê que ela pode ser tutora, tá?
Então, outros pais aqui também já dizem que eles mesmos são, e aí provavelmente você tem que fazer ali a prova da tua prova material, né, documental da sua capacidade, da sua instrução, não é, que é um dos requisitos ali, tá? Então, como eu falei, existem duas situações aqui, mas mesmo, como eu falei, como eu sou imigrante, pode ser que muitos imigrantes assistam esse vídeo. Também é interessante você saber que é possível você ter um tutor, né, para essa situação, que não é só você com o seu grau de instrução, que pode, mesmo que você tenha um bacharelado fora de Portugal, você não consiga de imediato. Às vezes, a minha ideia até era que a Valentina, no primeiro ano, fosse tutorada por ela e depois que eu mesmo assinasse, mas enfim, acabou que foi ficando e já é o terceiro ano que ela vai ser responsável pela Valentina. E eu sou extremamente grata, é claro, por isso, porque minha filha não poderia, né, ter ingressado tão rapidamente no sistema se não fosse essa questão documental que fosse facilitada. Bom, então, como eu falei, quando a gente entra lá, a criança está inscrita, então ela está vinculada a uma escola, tá? Não vou dizer qual é a escola que ela tá aqui, porque não faz sentido, mas isso também é para dizer que se a minha filha quiser frequentar, ela não pode frequentar as aulas normalmente da escola, né? Matemática, português, estudo do meio, etc. Mas ela pode, por exemplo, fazer as atividades. Então, se ela quiser fazer atividade física, a aula, né, de coisa, ela pode frequentar a escola lá nesse sentido. A gente nunca foi, mas é possível, tá? E como é que funciona esse projeto especificamente, né? Que é o projeto em que a minha filha está inscrita. Eles trabalham basicamente na parte da manhã, né? Esse ano ainda com um pouquinho, aumentou ali, acho que, enfim, um pouquinho mais o grau ali de número de horas, né? Semanal, talvez. Certamente já no terceiro ano já existe uma carga um pouquinho maior, mas basicamente eles trabalham na parte da manhã, fazem ali a escola, a turma se reúne, faz ali um momento de grupo, que é onde todas as crianças sentam numa roda, é lida uma história ou é conversado algum assunto importante. Por exemplo, semana passada, que foi o início das aulas, eles estavam criando e relembrando regras e criando regras para a sala, que eles iam começar mais um ano letivo, novas crianças, enfim, as regras todas. Também nesse mesmo momento de grupo são solucionados alguns conflitos, conversas, são expostas situações que as crianças querem expor, que não se sintam tão à vontade ou se sintam de alguma forma constrangidas. Enfim, é um momento ali de abertura, de conversa, de diálogo, e depois sim eles começam o dia propriamente, né? Nós temos o material didático, do tipo, temos o livro de a gente compra, né, o material todo. Para quem tem curiosidade, eu acho que ano passado foi em torno de 60 euros. Esse ano também foi 60 euros, mas esse ano a gente não comprou o livro de conteúdo ali, o livro de matéria mesmo. Esse livro vai ser dado pelo agrupamento de escolas aqui, e nós só compramos os cadernos de atividade, as fichas, né? E aí, por isso... E a gente também foi acrescentado um novo livro, que é o livro de inglês, também de matéria, né, digamos assim, e o de fichas. Então também deu a volta de 60 e poucos euros, se eu não me engano. Além disso, eu não sei como funciona na escola normal, na escola pública normal, tá? Se você tem que levar material todo ano. Aqui na escola, além de pagarmos uma mensalidade, claro, não vou falar sobre a mensalidade porque eu acho que é uma questão de, né, até porque cada um pode assistir o vídeo numa altura. Não é como um colégio em Lisboa que vai cobrar 500, 600 euros por criança, mas também não custa 100 euros, custa um intermédio disso aí. E cada projeto também vai ter o seu valor dentro do seu número de crianças, da sua estrutura e tudo mais, né?
Então, o material aqui, a escola fornece uma pequena lista, não são aquelas listas loucas, né? Eu nunca fui mãe no Brasil, eu brinco assim, falo, gente, eu nunca fui mãe no Brasil, então eu não sei como é que é a lista, mas eu sei que as mães ficam loucas com a quantidade de material que tem que ser comprado todos os anos, né, para as escolas. Aqui é basicamente uma resma de papel, uma canetinha, as coisas para o estojo do teu filho, o básico, né? Eu sei que eu acho que eu não gastei nem 50 euros e comprei todo o material escolar, incluindo coisinhas, né, bobagens, assim. Também se pede lenço de papel e aquelas toalhinhas, aqueles lencinhos umedecidos, que aqui chamam toalhetes ou toalhinhas, e a gente também tem que comprar. Essa é a única coisa que ficou de fora aí da lista, mas isso custa nem 2 euros, é baratinho. Bom, então é isso, as crianças trabalham ali de manhã, geralmente trabalham em grupo e o tutor ali, o professor que está na sala, ele vai auxiliando individualmente cada criança de acordo com a sua dificuldade e, enfim, fazendo uma explicação ali que muitas vezes serve para todos, mas muitas das vezes também é uma explicação particular dentro do que cada criança está preenchendo e está fazendo sozinho, né? E vai sendo acompanhado ali pelo adulto. Hoje, na sala dela, existem do 1º ao 4º ano, né? Então, existem esses 4 grupos que trabalham, né? São livros, matérias, enfim, currículos diferentes a ser cumpridos. É um total de 25 crianças, se não me engano, ou 22 crianças, se não me engano, e duas pessoas responsáveis para estarem ali, né? Uma das coisas que não sei como é que são os outros projetos, tá? Tô falando como eu falei, ótimo. Tô falando especificamente do projeto que a minha filha está. Aqui, por exemplo, se a gente quiser estar na sala e participar ou auxiliar o seu filho naquela tarefa, daquela ficha, naquele dia, é possível, pelo menos para mim foi, já uma coisa que a escola autorizou que eu fizesse, o que para mim é muito bom e é muito saudável a gente poder entrar e ver os nossos filhos ali sentados, e um dia ela pede, claro, dentro do horário de trabalho de cada um, eu, né, também delineei a minha vida muito, muito em função disso, ela fala, mãe, hoje você pode ficar e me ajudar a fazer o trabalho? E aí eu falo, ok, aí meio que tem combinado que uma vez, às vezes 2 na semana, eu fico com ela, fico ali 1 hora, e aí eu sento com ela e auxilio e tal. Lembrando que é um ensino individual / doméstico, né? Não deixa de ser um ensino em que a família também pensa de uma forma muito diferente, no sentido de não delegar toda aquele ensino, todo o currículo à escola. Então, faz parte também, e acho que quem não pensa assim deveria até rever o conceito de homeschool, porque é importante que o pai esteja presente também, o pai, no caso, os pais, ou a mãe, no caso eu, esteja ali presente para apoiar e entender e fazer mais um reforço em casa, dar uma mão, enfim, pegar mais um livrinho e fazer uma fichinha em casa, enfim, é uma coisa que a gente fez no ano passado. Não fizemos muito no 1º ano dela, porque a gente tinha a casa completamente quebrada em obras, foi um ano bastante difícil. E depois, agora no 3º ano, com certeza já tá claro para ela e para mim que a gente também vai trabalhar muito mais juntas, né, fazendo esse acompanhamento e esse follow-up também da escola. Eu até ano passado tirei cópia de diversos outros livros e agora esse ano eu já pretendo até comprar os livros, um livro de um método de matemática, um método de Singapura, que é um método diferenciado de ensinar matemática. Ano passado eu tirei cópia dos livros, mas foi muito trabalhoso. Esse ano eu vou investir o dinheiro e não é baratinho, então é mais ou menos uns 50 euros esse kit de livros só de matemática, mas eu pretendo investir para poder ter esse material à mão aqui, né, e também poder consultar, enfim, fazer esse acompanhamento com ela, como eu falei. Acho que é sempre uma via de mão dupla, acho que em qualquer escola né, mas acho que quando a sua filha está em homeschool, sem dúvida, os pais têm que estar mais atentos a isso. Bom, e aí, depois disso,
que acontece? Ah, Carol, e aí fica assim? Você dá o currículo do jeito que você quer e tal. Não. O que acontece é, determinado no meio do ano, o ano letivo que começa em setembro, né? Então, no final do ano, se não estou em erro, acho que é lá para dezembro, a gente apresenta um portfólio. O que é um portfólio? É um fichário, aquelas fichários bem grandes, né? Que tem duas coisas no meio. E esse, a gente apresenta esse fichário para o agrupamento. A gente deixa lá o material e depois eles dão um retorno daquele semestre, né, na metade do ano ali. E eles não podem dizer se tá certo ou tá errado, mas eles não podem dar uma nota, digamos assim, não podem avaliar o seu filho nesse primeiro momento, mas eles podem dar orientações ou detalhes que você possa conduzir melhor, não é, ali a educação formal, né, curricular do seu filho. Então, o que eles fazem é alguns apontamentos, tipo, focar, ou sugerimos que a criança desenvolva melhor a letra manuscrita, por exemplo, né? No meio do ano não é uma reunião formal, mas é só a apresentação do portfólio do meio do ano, eles dão esse feedback e aí no final do ano, ou seja, em julho, a gente retorna de novo com o portfólio completo do ano inteiro, né? E esse portfólio é muito importante que tenha todas as atividades que a criança fez, no sentido de curricular mesmo, os livros, as fichas que foram feitas soltas, as atividades, um registro fotográfico também. Então, a gente, tanto a escola, né, quanto os pais, dentro do possível, quando a gente está fazendo atividade em casa aqui, eu sempre tiro uma foto, registro, que a gente também tem que ter registros fotográficos da criança ali no dia a dia trabalhando, né? Também temos registro das atividades extras que ela faz, né? E é sempre bom acrescentar. E também é feito um relatório, né, pela tutora, né? Dizendo as aptidões, como é que foi, o que foi trabalhado, o que a minha filha tem mais dificuldade, ela tem mais facilidade, dentro de um perfil holístico, o que ela é mais inclinada a fazer, quais são as aptidões dela, enfim. Numa escola como essa também a gente tem uma flexibilidade muito boa com relação a horários, a diálogo, a reuniões com a escola, a conversa, não é? É totalmente diferente você estar num grupo que você não pode nem participar. Aqui a gente tem total acesso e diálogo com as pessoas que estão ali, não é, diariamente com as crianças, todas elas, mesmo que eu queira conversar com a professora do jardim de infância, né? Ela tá ali, né? Enfim, a gente, todo mundo é uma grande comunidade e isso eu acho que também é muito interessante nesses pequenos projetos, porque todo mundo que tá ali, ou não todo mundo, claro, mas uma boa parte das pessoas que tá ali, eles têm um pensamento mais ou menos parecido com relação ao ensino e a flexibilidade, tem uma mente um pouco mais aberta, né? E com isso também a gente se sente um pouco menos fora da caixa, né? A gente fala assim, existem outras pessoas que também valorizam esse tipo de infância, né? E de leveza no ensino. Depois, né, como eu falei, eles trabalham ali na parte da manhã e aí depois à tarde eles vão brincar, tem o almoço, né? E depois eles vão brincar e vão ou fazer uma outra atividade ou fazer uma atividade que você pode contratar ou não na escola, como atividade de música, tem um professor que vai à escola da música, agora vamos ter também teatro, tem dança, enfim, expressões, enfim, tem outras atividades, né, que a própria escola facilita ali, já que o seu filho já está ali à tarde, ele também pode fazer esse tipo de atividade dentro da própria escola, né? Que mais? Então a gente apresenta esse portfólio, né? Esse portfólio, como eu falei, ele é devolvido alguns dias depois. Sim, desculpa. E em julho, nessa última reunião, a gente faz uma reunião presencial mesmo. Então a criança vai junto com o responsável, claro, né? Que a gente já apresentou o portfólio alguns dias antes, eles marcam uma reunião e aí nós vamos lá para poder ouvir, não é, o que aquelas pessoas que avaliaram do agrupamento, da direção, enfim, professores provavelmente, né, avaliaram o portfólio da minha filha
e de todas as outras crianças daquele ensino, aquele sistema de ensino diferente, e eles, de novo, fazem orientações do que é mais importante frisar, enfim, competências que seriam importantes a criança ter adquirido e que se não foi adquirido, que é para focar nos próximos, nos próximos meses e tudo mais. Como eu falei, essa reunião é feita 2 vezes ao ano, então esse portfólio é uma coisa que a gente realmente tem uma preocupação. E como a gente foi a primeira turma de ensino doméstico aqui nessa região, ninguém sabia muito bem o que esperar, o que fazer, nem o próprio agrupamento, eu acho, né? Opinião pessoal minha, saberia muito como conduzir, o que esperar daquilo. Então, o nosso primeiro portfólio foi meio assim, deixou um pouco a desejar, e depois para os outros a gente foi começou todo mundo a ser meio louco com o portfólio e colocar tudo e mais um pouco que é possível ali dentro para comprovar de fato, não é, que o nosso filho não tá em casa só brincando, que ele de fato está estudando, né? E eu mesma ano passado tive o cuidado de olhar toda a grade curricular e tudo que era suposto ter sido dado, não é? E tive a certeza que eu mesma em casa consegui também auxiliar a Valentina no sentido de ter certeza que a gente fez tudo aquilo. Um dos pontos muito favoráveis para mim, para o ensino doméstico, é a nossa flexibilidade. Como eu falei, hoje de manhã, por exemplo, a gente foi eu marquei um exame para a Valentina mesmo, e ela foi na sexta-feira de manhã. No ano passado, nós ficamos um mês, no ano passado não, no ano letivo passado, que foi esse ano ainda, nós passamos um mês no Brasil, e no mês de fevereiro, que era o mês de aniversário da Valentina, tinha muito tempo que a gente não ia, rever a família, que eu acho que também faz parte, né, da vida, e ficar só naqueles períodos em que em que a escola tá em recesso, né, tipo o período da Páscoa, o período da Natal e tal, as passagens são sempre muito caras, o período da Páscoa é um período curto, o Natal também, e aí depois as férias escolares, né, que são um período maior. Mas independente disso, o homeschool, ele tem esse facilitador que a gente pôde ir para o Brasil, e eu levei o material para lá, não é? E eu levei muita coisa para lá, então a gente se manteve em atividade. Claro, ela estudou da mesma forma que ela estudaria aqui? É claro que não, mas depois foi o que eu falei, a gente também trabalhou muito em casa para substituir esse mês que não foi trabalhado como deveria, né? Mas lá mesmo a gente também sentou algumas vezes para poder fazer exercício, falar hoje vamos fazer matemática com o avô, com a avó, enfim, né? Para poder fazer uma folhinha, 2, 3 num dia, no dia seguinte já não faz nada, daqui a 2 dias faz mais, 3 folhinhas, enfim. E essa flexibilidade para mim é maravilhosa. Acho que é o que eu mais vou sentir falta do sistema, né? Quando a gente não tiver mais esse sistema na nossa vida. Para mim também é maravilhoso saber que a minha filha não tem tela na escola, nenhuma tela. Eventualmente tem alguma coisa no computador que eles mostram, mas nenhum computador tem, então é tudo 100% analógico. Em nenhum momento eles têm acesso a nenhum tipo de tela, tablet, tudo. Acho que para já, assim, né, pro próximo ano já seria até saudável já ter mais contato com tela, já que o mundo é tela hoje em dia, não é? Mas, enfim, eu acho que a gente vai... aos pouquinhos a gente vai também adaptando um pouco em casa, né, para poder inserir um pouco mais de tecnologia. Que mais? Sobre o ensino doméstico me perguntam muito, me perguntam sempre quanto custa a escola, já dei mais ou menos uma noção, não é? Vamos dizer que custa ali, nessa escola específica, entre 200 e 300 euros, fora o almoço, né? Mas também a gente vai pensar que existem muitos outros projetos pelo país que custam muito mais, e também esse foi um dos motivos, né, de eu conseguir estar numa cidade que não fosse tão caro, assim, um projeto diferente. E também nós compramos uma casa aqui, né, para estar próximo da escola, então, enfim, para mim, as contas também tem que casar, não é? E que mais sobre o homeschool? Eu acho que basicamente é isso. Eu fico muito feliz da minha filha
como eu falei, não ter tela, de eu ter certeza que nesse momento ela está brincando no barro, escorrendo, ou fazendo desenho, ou pintando, ou brincando de casinha. Aos 8 anos ela ainda adora brincar de boneca, ela teve uma infância incrível e acho que nada substitui isso mesmo, assim. Nada substitui uma infância bem vivida. Uma outra coisa que nessa escola e na maioria dos projetos nesse perfil também se valoriza muito é a gestão dos conflitos internos dentro da própria escola, o equilíbrio emocional das pessoas que estão ali à frente do projeto, né? A inteligência emocional que as pessoas têm no sentido de empatia, no sentido de respeitar, do diálogo, do não ter um castigo, enfim, de ter sempre conversa, de colocar um perto do outro e tentar dirimir aquele problema de uma forma saudável, na base do diálogo, equilibrado e tal. É claro, são crianças, tem muita informação ainda, nem sempre isso é possível no primeiro momento, mas enfim, o fato de eu saber, de ter certeza absoluta que não tem ninguém ali gritando igual um louco, ofendendo a minha filha, ou colocando de castigo, ou punindo de uma forma que não é proporcional ao entendimento e ao psicológico da criança, isso para mim não tem preço, né? Isso para mim realmente é uma das grandes, imensas vantagens. Eu ter certeza que ela está num ambiente acolhedor, não quer dizer que seja um ambiente sempre favorável a ela, não é isso, mas é um ambiente respeitoso, um ambiente de disciplina positiva, um ambiente respeitador e de gestão de conflito da melhor forma possível. É perfeito? É claro que não, ninguém nunca seremos, não existe escola perfeita, né? E é uma utopia a gente achar a perfeição em qualquer aspecto, né, da nossa vida, muito menos numa escola que é feita de seres humanos, e eu acho que a gente tem que estar sempre num local onde a gente se sinta acolhido, e que a gente sinta que tenha empatia e que a gente se sinta, de certa forma, como nosso segundo lar, né, que a gente tenha espaço, que a gente tenha voz, que a gente possa talvez dar uma sugestão, não importa se ela vai ser acolhida ali de imediato ou não, mas que a gente possa pelo menos expressar o que a gente deseja, né? E sem dúvida isso é um ambiente que eu tenho certeza que a gente tem ali e que todos ali não medem esforços, né, dentro das suas capacidades de seres humanos absolutamente normais, igual a mim, igual a você, de fazerem o melhor ali para o ambiente da escola. Então, hoje em dia, sempre que eu penso assim, será? Porque, claro, não ache você que não passam dúvidas pela minha cabeça quando eu vejo outras crianças em outro sistema, em umas escolas bilíngues, já falando inglês, já falando isso, já falando aquilo. Eu fico assim, poxa, eu também queria que minha filha estivesse nesse sistema. E aí, por outro lado, eu falo assim, mas a gente ganha tanto, né? Como eu falei, não dá para ter tudo, então alguma coisa a gente abre mão, né? Vão ter os pais que vão preferir o ranking em uma escola que vai puxar muito do aluno desde sempre, mesmo assim na infância, mas eu penso de uma forma oposta, diametralmente oposta, no sentido da criança brincar e da criança ser criança ao máximo que ela puder, né? E era uma coisa que eu pensava enquanto eu era criança. Pra que eu tô estudando isso? Mas eu não quero ir pra escola e tal. E eu sempre fui boa aluna, sempre fui bem na escola. E ainda assim eu refletia sobre a função da escola. É claro, faz parte a vida acadêmica da disciplina, da responsabilidade. E a escola lá também dá isso de outras formas, né? Não é sentado na cadeira o dia inteiro que você vai ensinar disciplina pra criança. Você ensina disciplina com cumprimento de horários, cumprimento de regras, com a noção do silêncio, com que você não pode, enfim, o equilíbrio, né? A disciplina, ela vem de N fatores. Eu não sei se vocês estão escutando o ronco, mas o ronco é da Cookie, que tá aqui, ó. A Cookie tá aqui, roncando no meio do vídeo. Ô, Cookie! Pronto. Então, gente, é isso. Eu acho que queria muito gravar esse vídeo já. Era pra ter gravado esse vídeo acho que uns 2 anos atrás. Mas acho que nada é por acaso também, né? Hoje em dia eu tenho uma outra visão
da escola, tenho uma outra visão de tudo, estou muito mais equilibrada. Como eu falei, é claro, passam incertezas? Sim. Quando eu vejo que a minha filha começou a ler muito mais tarde do que outras crianças, a gente fica, né? Ai, meu Deus, minha filha, será que eu tô fazendo a coisa certa? Ai, meu Deus, se ela tivesse no sistema normal, será que ela já não estaria lendo logo isso? E aqui tá tendo essa dificuldade. A Valentina teve um bloqueio muito grande para leitura, para aprendizagem ali né, essa primeira fase da alfabetização. Ela começou mal, porque a gente estava com a casa muito em obra, foi muito, muito ruim mesmo, foi o pior ambiente possível. Enfim, e eu como mãe já me culpo o suficiente, né? Então, quando a gente foi viver ali... então, acho que isso também se refletiu em vários aspectos desses anos dela. E é claro, a gente fica, ai meu Deus, não sei o quê, a gente se cobra, a gente se culpa, a gente se tortura. Mas aí depois eu falo assim, ok, ela vai ler na vida dela, quando ela tiver 40 anos, quando ela tiver 20 anos, se for para a universidade, não vai fazer a menor diferença se ela leu com 8 anos ou se ela leu com 8 anos e meio. Se a criança leu com 7 ou se ela leu com 8 anos e meio. Né? Hoje, eu tenho já o prazer inenarrável da minha filha ontem, literalmente, ter entrado numa livraria e ter querido comprar um livro pra gente ler junto, né? E poder também acompanhar de perto e com muito carinho essa evolução dela, né? Porque se ela tem uma dificuldade hoje na leitura, né? E para escrever ela escreve bem, mas para leitura ela tem resistência. No futuro ela pode ter todo mundo tem resistência a alguma coisa, né? Então a gente tem que ter também empatia pela criança, entender que não é só do jeito que a gente quer, né? Então é isso. Eu tenho eu me sinto extremamente sortuda. Na verdade, eu não fui tão sortuda assim, porque eu busquei o projeto, eu passei um ano pesquisando projetos. E o universo e eu sei o quanto que a gente andou por esse Portugal aqui, fazendo pesquisa de projeto. Eu fiz um relatório gigante, todas as escolas que eu conseguia localizar, todas as comunidades de aprendizagem, e muito mesmo. E foi um trabalho imenso durante um ano, e me deslocando mesmo a várias cidades, andando às vezes 2 horas e meia para conhecer uma escola. Eu chegava lá, não era exatamente, não gostava, não foi recepcionado do jeito que eu queria e tá, olha, enfim, cada uma com as suas questões. Isso aqui já falaram que é incrível, mas custa tão caro, como é que você paga tudo, né? Na minha realidade também aqui de mãe solo e tudo, enfim. Então, as coisas tinham que se encaixar, né? E foi muito esforço meu, porque eu acho que muitas outras famílias não teriam feito tanto esforço para achar e localizar uma escola viável. E eu acabei que tinha acabado de abrir meu negócio, uma loja, reformei a loja inteira, aluguei a loja durante um ano e tal. E falei, não, quando saiu o crédito para eu comprar uma casa, esta casa que eu tô agora, eu falei, bom, eu não vou comprar aqui, porque aqui não tem a escola que eu quero para minha filha. Aqui ela passou 2 anos do pré-escolar numa escola pública. E eu falei, bom, eu não quero isso aqui para ela, eu não quero esse sistema. Então eu também não vou entrar no financiamento para comprar um imóvel numa cidade que não atende as minhas expectativas escolares, né? Porque um financiamento é por muito tempo. E então precisamos E aí eu fui procurar projetos, né? Os projetos eu já estava procurando, mas também fui procurar casas que se conjugassem com os projetos, que tornasse que fechasse a conta matemática no final da história. Bom, então é esse meu relato. Então a gente está aqui em Orem. A escola não vai até o 2º ciclo, né? O 1º ciclo só vai até o 4º ano, ela está no 3º. Enfim, não sabemos como ficará para o futuro. Hoje é essa minha experiência, essa minha vivência. E acho que ficou um relato aqui bastante completo. A parte da documentação realmente é um pouco mais complicadinho, né? Mas como eu falei, se você tem uma escola junto, isso é um pouco mais fácil. E eu não sei falar sobre, especificamente, eu sei que elas existem, mas eu não sei falar exatamente sobre as Umbrella Schools, que são um outro método de homeschool que existe aqui, tá? Como eu sei que eles existem, sei que eles já são reconhecidos, algumas Umbrella Schools são reconhecidas aqui em Portugal, mas eu não me sinto, aliás, eu nem tenho conhecimento
para gravar 2 minutos de vídeo sobre o assunto, então prefiro, né? Só vou deixar isso aqui no ar, porque se você entrou querendo falar e saber sobre as Umbrella Schools, eu sei que elas já estão sendo permitidas em alguns casos, mas eu não sei maiores detalhes. Essa é uma experiência junto, né, com uma comunidade de aprendizagem aqui. É isso, espero que seja de valia para pelo menos uma família, para eu ter perdido não, né, para eu ter investido esse meu tempo aqui em gravar um vídeo e que seja útil para você que assistiu aí. Um beijão e quem sabe até o próximo vídeo. Tchau, tchau.